Quando o assunto é análise de dados nos esportes, muita gente pensa logo no filme Moneyball, certo? Mas e se a origem dessa revolução toda for muito mais antiga? Tipo, logo depois da Guerra Civil Americana. Pois é, vamos mergulhar nessa história surpreendente. Olha só essa citação. Parece algo tirado de um blog de esporte de hoje em dia, não acha? Só que ela é de 1915. Isso mesmo, 1915. O que isso mostra pra gente é que mais de um século atrás já tinha gente questionando as estatísticas básicas, provando que a semente da análise é bem mais antiga do que a gente imagina. Então fica a pergunta, né? Se a ideia já estava por aí há tanto tempo, onde e como essa revolução dos dados realmente engrenou? Quem foram os pioneiros que transformaram esses pensamentos em algo prático? Para entender essa jornada, a gente vai seguir os passos dessa galera. Vamos começar com um cara que inventou as primeiras estatísticas de todas, passar pelos visionários que refinaram a coisa toda, até chegar no momento em que a Sabermetrics simplesmente explode no mainstream e muda o esporte para sempre. Bom, nossa história começa com a pedra fundamental de tudo isso. O chamado pai do beisebol, Henry Chadwick, e a obsessão dele em medir o que acontecia dentro de campo. Pensa só, estamos em 1858. O beisebol ainda era um jogo meio bagunçado, sem muita organização. E é aí que entra em cena o Henry Chadwick, um jornalista esportivo que não só escreveu o primeiro livro de regras, como também sentiu uma necessidade imensa de... E ele não parou nas regras, não. O Chadwick inventou algo que hoje em dia a gente acha super comum, mas que na época foi revolucionário, o box score. Sabe aquele resumo do jogo com os números de cada jogador? Foi ele. Ele adaptou a ideia do cricket e criou basicamente a primeira ferramenta para analisar o beisebol. E junto com o box score veio uma das primeiras estatísticas da história, a média de rebatidas. Pela primeiríssima vez, o desempenho de um atleta podia ser resumido em um número. Ali, naquele exato momento, nascia a análise esportiva. Legal. As ideias do Chadwick dominaram por décadas. Mas enquanto a maioria estava satisfeita com essas médias mais simples, um novo visionário começou a enxergar as coisas de um jeito diferente, a ver as nuances por trás dos números. E esse visionário era o Ferdinand Cole Lane. O mais fascinante é que ele nem era um cara do beisebol, ele era biólogo. E foi justamente essa cabeça de cientista que o levou a fazer aquela pergunta radical que a gente viu lá no começo. Será que todas as rebatidas têm o mesmo valor? O que ele estava fazendo, no fundo, era descrever a ideia por trás de uma métrica super moderna hoje em dia, chamada WOBA. A lógica é simples, mas é poderosa. Uma rebatida dupla, que deixa o time perto de marcar ponto, é obviamente mais valiosa que uma rebatida simples. O Lane foi o primeiro a tentar colocar isso em número. Só que as ideias do Lane ficaram na teoria por muito tempo. Para a análise finalmente sair das revistas e ir para o campo de jogo, um time profissional precisava ter a ousadia de contratar o seu primeiro especialista em dados. E esse momento chegou em 1954. O Brooklyn Dodgers fez algo que ninguém nunca tinha feito. Contratou Alan Roth, não como jogador nem como técnico, mas como o primeiro estatístico em tempo integral da história do beisebol. O trabalho do Roth deu aos Dodgers uma vantagem competitiva gigantesca. Ele analisava dados que ninguém mais olhava, tipo como um rebatedor ia contra arremessadores destros versus canhotos, ou como a bola viajava em estádios diferentes. Eram insights que podiam literalmente decidir um jogo. Por décadas, essas ideias ficaram meio escondidas, até que um cara totalmente de fora do sistema do beisebol, começou uma revolução. E essa revolução não veio de dentro de um time, veio da mente de um fã. O nome dele, Bill James. Ele era um guarda de segurança numa fábrica de enlatados que, no tempo livre, analisava o beisebol como uma profundidade que ninguém jamais tinha visto. O que o James fez foi desafiar décadas daquela sabedoria tradicional do beisebol. Ele basicamente disse que a intuição e as estatísticas de sempre muitas vezes enganam. No lugar disso, ele propôs um método científico, usar dados objetivos para descobrir o que realmente leva um time a vencer. A jornada dele é incrível. Ele começou em 1977, publicando por conta própria os seus resumos e, detalhe, calculando tudo à mão. Nos anos 80, ele criou uma rede de fãs para ajudar a coletar os dados. E em 1984, aquele projeto que começou na raça tinha virado um best-seller do New York Times. Imagina só! Ele até criou um nome para esse campo novo, Sabermetrics. Mas o mais importante de tudo é que ele tirou a análise das mãos de uns poucos especialistas e a entregou para os fãs. Ele deu poder para uma geração inteira olhar para o jogo de uma maneira completamente nova.
O trabalho do Bill James criou toda a base de conhecimento. Mas a análise ainda era coisa de nicho. Faltava um grande evento para levar isso para o grande público. E esse evento estava prestes a acontecer. Esse catalisador foi o livro e, depois, o filme Moneyball. Ele contou a história real do Oakland A's, um time com pouquíssimo dinheiro que usou exatamente os princípios da Sabermetrics para encontrar jogadores desvalorizados e competir de igual para igual com gigantes como o New York Yankees. Moneyball abriu a porteira. A partir daí, uma comunidade gigantesca de analistas, estatísticos e fãs apaixonados começou a colaborar, criando métricas cada vez mais sofisticadas e aprofundando nosso entendimento do jogo de uma forma absurda. Mas o legado desses pioneiros vai muito além dos esportes. Eles acabaram criando um modelo, um jeito de pensar que serve para resolver problemas em inúmeras outras indústrias. Hoje, a filosofia do Moneyball, que é basicamente usar dados para encontrar vantagens escondidas, é aplicada em todo lugar. Das estratégias de investimento no mercado financeiro, passando pela otimização de rotas de entrega na logística, até o jeito como a publicidade é direcionada na internet. Essa jornada da análise esportiva nos mostra o poder de questionar a tradição e simplesmente seguir os dados. Tudo começou com um jornalista medindo rebatidas, e hoje isso define estratégias de bilhões de dólares. O que nos leva a pensar: qual vai ser a próxima indústria a ser completamente transformada por uma nova maneira de enxergar os dados?